ponto de interrogação invertido quem eram os 300 na vida real. Hoje em dia existe uma grande confusão em relação à Grécia. Na verdade, é normal ouvir as pessoas se referirem às diferentes polis como os gregos. Como se todo o mundo helênico fosse um todo indivisível, quando na realidade a única coisa que unia para a Grécia era a língua. As polis diferentes eram muito diferentes umas das outras e, em alguns casos, não se consideravam as mesmas pessoas. Por exemplo, os escritores atenienses costumavam se referir a Esparta como os outros. Entre elas, podemos destacar o tratamento das mulheres. Enquanto em Atenas as mulheres foram subjugadas, em Esparta elas foram autorizadas a ser livres, possuir propriedades, escolher com quem se casariam, participar das decisões da cidade e até a treinar militarmente. No caso de Esparta, cuja lenda diz que eles são descendentes diretos de Hércules. Eles facilmente dominaram Esparta e escravizaram a população local. Isso, por sua vez, fez com que se tornassem os melhores guerreiros de minério na história da humanidade, desde que seus treinamentos começaram aos 7 anos e a honra foi rigorosa em suas vidas. Não apenas na luta armada e nas formações de falange eles eram especialistas, mas também no treinamento em arte da Pancration, arte marcial baseada em combates desarmados de tipo combinado. Os tornou rivais mortais com ou sem armas. No filme, os persas são mostrados como monstros deformados, mas a realidade é diferente. A Pérsia foi uma das primeiras nações na história propor um tratamento decente aos escravos e certamente um dos primeiros a considerar que os rivais, apesar de inimigos, tinham seus direitos como seres humanos. Seu nível cultural era notável e rico em bibliotecas cheias de volumes e pesquisadores de todas as ciências. Certamente suas cidades eram as joias do Oriente e do mundo. Depois de se retirarem da Tessália no que tentava ser um ataque preventivo, vários policiais gregos se aliaram à Pérsia. Por esse motivo, foi organizada uma reunião em Corinto, com a participação de aproximadamente 30 cidades para discutir como deter os persas. Infelizmente, lutas internas dividiram a decisão, porém Temístocles conseguiu convencê-los a formar um exército combinado, sob o comando de os espartanos que pararam os persas no portão grego, ou seja, as Termópilas, cuja geografia anulou a superioridade de Xerxes. Por razões religiosas, Leônidas não conseguiu o exército quando o solicitou, e temendo que a espera fosse persas para atravessar o estreito das Termópilas, ele partiu em uma missão suicida, empregando sua guarda pessoal de 300 homens, 600 escravos ilotes, 2 escravos para cada espartano, 700 tespians, 400 tebãs e uma combinação de homens de outros policiais que em total atingiram cerca de 7.000 unidades. Enfrentando um exército entre 250.000 e 400.000 persas. Quando Xerxes chegou, ele esperou 4 dias pelos gregos e eles colocaram as armas, tempo em que Leônidas se aproveitou para fortalecer os muros da fortaleza. Vendo que os gregos não estavam assustados com suas tropas, ele enviou um emissário exigindo que largassem suas armas, às quais Leônidas respondeu com o qual se tornaria na frase mais famosa da história militar: "Vem encontrá-los você mesmo." Então a batalha começou. A excelente formação e geografia espartana fez com que fileiras e mais persas fossem dizimadas pelos gregos, que dificilmente sofreram perdas. Xerxes enfurecido, pois foi um golpe muito sério no moral de seu exército que ele enviou sua elite, os 10.000 imortais, mas o resultado foi praticamente o mesmo. No entanto, os gregos começaram a se cansar depois de dias de luta, mas nenhum deu um único centímetro. O começo do fim viria por causa de um traidor, Refialtes, que mostra a Xerxes um passo oculto, que Xerxes usou para cercar os gregos. Depois de aprender esse Leônidas ofereceu àqueles que não queriam morrer a possibilidade de se aposentar. Apenas sua guarda de 300 homens e mais 1.000 gregos que decidiram morrer com os espartanos permaneceram fiéis. A batalha foi sangrenta e nela morreriam heroicamente quase todos os gregos, dos quais apenas 2 conseguem sobreviver. A importância das Termópilas foi fundamental, pois além de ganhar um tempo vital, serviu de inspiração para os gregos, que empolgados com a atitude heróica de Leônidas finalmente conseguiram derrotar os persas, a Batalha de Salamina sendo o ponto final das intenções persas sobre a Grécia. Enquanto Leônidas e seus espartanos lutavam contra Xerxes por terra, Temístocles e seus atenienses o faziam por via marítima. A Batalha de Salamina foi uma batalha complementar às Termópilas, na qual 1.500 navios e 250.000 homens se enfrentaram.
O objetivo dos Temístocles era impedir que os persas aterrissassem na retaguarda espartano. Até hoje continua sendo a maior batalha naval da história. Muito do que sabemos sobre a Batalha das Termópilas, devemos isso ao historiador grego Heródoto, que com seus métodos peculiares e divertidos narrações. Embora você saiba que a realidade pode geralmente superar a ficção nas histórias dos ecos, elas se misturam entre mito e realidade. No filme 300, a expectativa prevalece devido à história dos ecos, mas o mais importante é que preserva o espírito da história das Termópilas.